O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ele decorre, ou melhor, que ela, a maldade, decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível a um bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços, e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, encerram para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais
sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve no âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é dito com justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. De harmonia com a época em que Moisés vivia, veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhes a outra. A orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro, que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo, levando o ensino às suas últimas consequências. Importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino.
Anunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus até dizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde, ali abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade. No começo da era cristã, razão porque a vingança constituiu indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera um momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhes odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhes no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações,
habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão evoluando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda haja pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Correção, ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. 2. Correção. 6. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito, unicamente, impedi-los de praticar o mal e, sim, também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. E assim que o mandamento, amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. 3. Correção, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também outra 7.
Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000, dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. S. Mateus, capítulo 5, v. 38 a 42. 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda ao pescoço o assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí venho repetirmos incessantemente, lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. 4. Correção, Instruções dos Espíritos. A vingança. 9. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã, razão por que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera um momento ousado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas.
E, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862.